glória a Deus por isso, né? Porque nós temos e somos famílias em Deus. Amém? Queridos, nós estamos numa série de mensagens e hoje é a nossa segunda mensagem. Nós estamos falando sobre o amor escandaloso de Deus que morreu na cruz por nós. E nós estávamos falando, começamos a falar. Pega aqui, por favor. E nós começamos a falar, o tema da semana passada é que Ele decidiu nos amar. Eu não sei se você se sente digno do amor de Deus. Eu não sei se você se culpa por coisas que você fez no passado. Mas eu quero dizer para você, nessa noite de hoje, que Deus decidiu amar você antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que você ia errar. Mesmo sabendo que você ia pecar, mesmo sabendo que você ia falhar. Eu quero dizer para você que esse tempo que nós entramos, tempo de Páscoa, essa cruz significa o amor revelado de Deus. Mas de uma forma concreta, porque Deus nos amou mesmo antes de Cristo morrer nessa cruz. Porque essa cruz não foi um plano B. Essa cruz já estava programada no plano eterno de Deus. Nós falamos sobre isso e hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. E nós vamos mostrar que esse amor, ele nos alcança. Não só nos alcança, mas ele nos salva. Não só ele nos salva, mas ele nos transforma. Existe um antes e depois de Cristo, não apenas na história da humanidade. Se você foi alcançado por esse amor de Deus, se você foi salvo por esse amor de Deus, esse amor precisa ter transformado a sua vida. As pessoas precisam olhar para você e ver que existe um eu diferente, porque Jesus transformou a sua história. Eu não sei se quando as pessoas olham para você, elas começam a dizer, existe algo diferente. Existe algo inexplicável que está acontecendo ali com aquela pessoa. Ela já não é mais a mesma pessoa. É preciso as pessoas olharem e ver que existe algo novo e diferente na sua vida. Porque esse evangelho ele não nos deixa da mesma forma. Ele nos transforma de dentro para fora. Ele nos faz uma nova criatura. Porque esse evangelho de cruz não é sobre o que Cristo fez apenas, mas o que Ele quer fazer através de nós. E para Ele fazer algo através de nós, nós precisamos ser alguém transformado. Eu queria convidá-lo a ler comigo Filipenses, capítulo 2, dos versos 1 ao verso 8. Vamos lá? Vai estar aí projetado. Ainda não foi dessa vez, né, Pedro? Um dia a gente acerta no microfone. Vamos ler? Vamos ler. Capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Eita! A pessoa vem para a igreja para escutar isso, hein? Vamos lá. Eu pensei que cada um cuidando da sua vida já estava de bom tamanho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte
de cruz. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como teu povo, Senhor, para escutar da tua palavra. Não fazemos isso por filosofia, não fazemos isso por religiosidade, mas porque nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz para transformar a nossa mente, transformar o nosso coração e transformar a nossa vida. Transforma, Pai, através do teu Santo Espírito se movendo dentro de nós. Nos ensina, nos guia, nos revela em toda a verdade. É isso que nós nos colocamos na submissão do teu amor. É isso que nós esperamos e é isso que nós já agradecemos no nome de Jesus. Essas palavras que nós acabamos de ler são as palavras do apóstolo Paulo. Paulo, estando preso em Roma, ele escreve para essa igreja amada, essa igreja que ele tinha uma profunda afeição, e todos aqueles em que nós temos afeição, temos também preocupação. Ele está longe, ele está distante, ele está preso, mas ele escreve para esse povo. Filipos é uma cidade em que Paulo esteve e ali plantou uma igreja, e foi a primeira igreja que ele plantou no continente europeu. Ele começa a analisar a situação, e todas as vezes que ele plantava uma igreja, ele passava um tempo naquele local e depois ele partia para novos lugares para plantar novas igrejas. E aí ele começava a pastorear através de cartas, guiando ali os presbíteros e as pessoas que estavam para cuidar daquele local. E Filipos era uma cidade extremamente próspera. Era uma cidade em que a cultura era encharcada pela cultura romana. Um lugar onde status, poder, prosperidade, prestígio, vaidade estavam ali naquele ambiente, mudando a mentalidade das pessoas. Eu não sei se você sente isso aqui nos Estados Unidos, se você sente isso nessa cultura. Porque a maioria das pessoas que já saem do Brasil, elas já vêm para cá para ter exatamente isso, para conquistar coisas pelas quais ela não conquistou lá no Brasil. É verdade ou não é? E nesse afinco e nesse empenho que você tem de conquistar, porque a terra é propícia para isso, você começa a se perder dos caminhos do Senhor. Porque você passa a não ter tempo, você passa a ter diversas distrações. As próprias igrejas começam a pregar mensagens de prosperidade. As próprias igrejas começam a colocar em seus púlpitos os coaches para te dar a chave do sucesso. E está tudo bem quando se trata de desenvolvimento pessoal. Mas não tem absolutamente nada com o caminho espiritual proposto por Cristo. Nessa mentalidade de cuidado, de amor, de proteção, o apóstolo Paulo vai escrever, entendendo que aquela comunidade estava passando por um risco. Eles podiam ter a sua mentalidade corrompida, eles podiam desviar do caminho simples, do caminho verdadeiro do Evangelho, e passar a viver como o mundo vivia. Você tem essa preocupação? Você tem essa preocupação de ter sido no Brasil alguém tão usado por Deus, de ser alguém tão servo, e aqui, por conta das demandas, das necessidades, das distrações, das propostas que não são ruins, você se desviar? E o que nós acabamos de ler aqui em Filipenses 2, dos versos 1 ao verso 8, é profundamente poderoso. Porque vai nos tirar de uma zona de conforto. E já diz o meme, que história é essa de sair da zona de conforto, se é para lá que eu quero ir? É justamente nessa zona que eu quero chegar. E o verso vai dizer exatamente sobre isso.
ele vai dizer assim, olha, já que você foi alcançado por esse evangelho, que é o evangelho da cruz, já que você nasceu desse amor, que é um amor de cruz, você precisa ter um jeito diferente de viver. Você começa a compreender porque a igreja não está lotada, né? Porque é uma chamada a viver de uma maneira diferente. É uma chamada a viver de uma maneira sacrificial. Porque o evangelho, queridos, não é sobre ganhar. O evangelho é sobre compartilhar, sobre dar, sobre dividir. O evangelho é sobre isso. O evangelho, ele não é sobre ser servido. O evangelho é sobre servir. O evangelho tira você da sua zona do conforto. Tira você do seu sofá para servir pessoas e para amar sacrificialmente. E Jesus não enganou ninguém. Jesus não enganou absolutamente ninguém. É fato que ele multiplicava pães, é fato que ele supria necessidades, mas quando era questionado como é que eu faço para ter a vida eterna, como é que eu faço para ganhar a salvação, a resposta de Cristo mostra que ele não enganou ninguém. A resposta de Cristo foi Jesus dizendo aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, deve fazer mais horas trabalhadas. Quem quiser ganhar a sua vida, deve aceitar as melhores propostas que o mundo dá. Quem quiser ganhar a sua vida, deve fazer conexões poderosas. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Nós temos um evangelho de renúncia. Jesus não enganou ninguém. E Paulo, ele tem autoridade para dizer essas palavras. Porque isso aconteceu na vida de Paulo. Aquele que nasce dentro de uma elite religiosa judaica, aquele que era um fariseu, aquele que diante daquela sociedade tinha todos os privilégios, tinha status, tinha poder de prender as pessoas que seguiam a Cristo. Agora ele tem um encontro com esse Cristo no caminho de Damasco e toda a sua perspectiva muda. Ele passa a deixar tudo aquilo que o mundo valorizava. Ele deixa para trás status, ele deixa para trás poder, ele deixa para trás pertencer a uma elite e ele agora começa a abraçar algo que o mundo não desejava. Ele começa a viver uma vida de serviço, uma vida de humilhação, uma vida de sofrimento. Não vai embora não, depois vai melhorar, viu? Depois vai melhorar. E aí ele vai falar do seu currículo. Ele vai falar do seu currículo. Lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, ele começa a fazer uma lista de tudo aquilo que ele passou por amor a esse evangelho de cruz. Ele começa a dizer, olha, açoites, 5 vezes eu já passei 39 chicotadas, que dá um total de 195 chicotadas. Ele foi espancado com varas por 3 vezes, apedrejado uma vez, sofreu 3 naufrágios, prisões, perigos, perseguições, fome, sede, frio, nudez. Evangelho de cruz. E quando você vai olhar o Instagram desse apóstolo, está lá na sua bio, será que ele coloca assim, filho do dono do ouro e da prata? Cristão, como diz o Eduardo, metralhadora de Jeová. Sonhador de Deus, conquistando tudo o que ele prometeu. Na sua bio ele escreve
estou crucificado com Cristo. Logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer, a pergunta que fica latente quando a gente vê alguém se submeter a esse tipo de vida por amor a Cristo, é o que fez Paulo se submeter a esse evangelho de cruz depois de se encontrar com Cristo. O que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Será que ele começou a participar de alguns cultos em que tinha um telão gigante de LED e era a melhor banda que estava tocando? Será que era o pregador que era a maior celebridade do local que passou a mentorear o apóstolo Paulo? E o que fez os discípulos deixar as redes e os barcos depois de se encontrar com Cristo? Será que Cristo promete a esses discípulos: venham, que eu vou fazer a sua companhia pesqueira prosperar cada vez mais? Ele disse: olha, deixa e segue-me. O que fez Paulo perder tudo? O que fez os discípulos deixarem tudo? Será que foi olhar para Cristo e ver um líder revolucionário, um mártir histórico, um exemplo moral a ser seguido como pregado em diversas religiões? Será que ele olha para Cristo e vê um grande guia espiritual pregando o amor e aquilo fazia todo o sentido na filosofia daquele tempo? Porque hoje, mais de 380 milhões de cristãos sofrem alto nível de perseguição e discriminação, sendo ameaçados de morte. Porque 380 milhões de cristãos se reúnem como igreja, 2, 3, 5, 10 pessoas, em um poço, em uma caverna, em uma casa escondida. O que faz as pessoas olharem para Cristo e tomarem decisões tão radicais? O que falta em nós, aqui no Ocidente, que nós não tomamos, não temos esse fogo, não temos essa paixão, trocamos Jesus por qualquer oferta. O que será que nos falta? Será que foi por causa de um profeta comum? Será que foi olhar para Cristo como Buda, como Maomé, como um mestre, como uma ideologia? Porque será que a Bíblia é considerada ilegal em 52 países? Não se pode ler, não se pode ter. E as pessoas, os cristãos, brigam por uma folha da Bíblia, enquanto na nossa casa, nossa Bíblia permanece fechada. O que é que está acontecendo com eles, ou o que é que está acontecendo conosco? Porque alguma coisa diferente tem. A gente não pode negar isso. Tem alguma coisa que está esquisita. Paulo, ele se submete a viver esse evangelho de cruz, porque ele se encontrou com Deus vivo, verdadeiro, com Deus encarnado, Senhor de tudo, digno de tudo. Os discípulos deixaram redes, barcos, família, profissão, segurança, não porque eles viram um mestre sábio em que eles poderiam confiar, que iam trazer ensinamentos novos, mas porque ele se encontra com o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os cristãos perseguidos hoje, espalhados em mais de 70 países do mundo, não colocam sua vida em risco por tradição religiosa, por cultura, nem por costume.
eles entregam tudo, porque encontraram aquele que vale mais do que tudo, aquele que é o nosso tudo, Jesus Cristo de Nazaré. Eles sabem que Jesus, ele não é apenas um exemplo de vida a ser seguido. Eles entenderam que Jesus é a própria vida. Os discípulos olham para Cristo e sabem que ele não é um mestre apenas, mas que ele é a palavra viva, encarnada, aquele que é capaz de guiar a sua vida por toda a eternidade. Eles olham e eles veem que naquilo ali, que eles se deparam, aquele Cristo, aquela pessoa, não é um Marte, mas ele é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém fez isso, a não ser Jesus. Só ele foi capaz. Ele não é só uma inspiração, ele é o Salvador, o Senhor dos senhores, e o nome que está acima de todos os nomes. Queridos, encontrar esse amor precisa nos deixar marcas. Encontrar esse amor precisa transformar a nossa vida, precisa transformar a nossa história. Transformando a nossa vida, Cristo nos chama a desapegar. É isso que o apóstolo Paulo fala no verso 6. Como exemplo de Cristo, verso 6. Se puder pôr mais uma vez. Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E por que nós estamos tão apegados? E por que nós agarramos as coisas desse mundo como se fosse a nossa oportunidade eterna? Por que os nossos olhos estão voltados para essa terra, dessa forma tão desequilibrada? Se o próprio Cristo, sendo Deus, e a palavra que é usada aí, a forma de Deus, é morfê, essência, natureza de Deus, não é que em algum ponto da história Jesus se transforma em Deus. Ele é a mesma pessoa que Deus, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus preexistente, o Deus que participa da criação e que todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que foi feito poderia ter sido feito. Queridos, esse homem, ele tem poder sobre a natureza, porque ele cria a natureza. Ele levanta a sua voz e a tempestade se acalma. Ele levanta a sua voz e as ondas têm que obedecer. Agora, o bicho difícil é o tal do homem. Às vezes Jesus fala e a gente não obedece. Mas a natureza obedece. Porque a natureza reconhece que ele é o Criador. E se ele criou, ele pode todas as coisas. Jesus, ele diz, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Essência de Deus, natureza de Deus. E sendo essa essência de Deus, sendo esse próprio Deus, o versículo 6 continua dizendo que ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Cristo estava no céu, cercado de glória, com os anjos adorando, dizendo a ele, santo, santo, santo. E ele governava sobre todas as coisas, ele tinha o poder, ele tinha a beleza, ele tinha o direito. Mas aqui nós vemos que ele abre mão, ele sai da sua zona de conforto, ele desce desse lugar de privilégio, porque Cristo não considerou ser igual a Deus. Ele trocou o céu pela terra. Ele troca o louvor que ele tinha por rejeição, por humilhação. Cuspiram nele, zombaram, colocaram
uma coroa de espinhos. Disseram todo tipo de atrocidade. Ele troca o trono por uma cruz. Ele troca glória por sacrifício. Quem somos nós para nos apegarmos a privilégios, a status, a diplomas, graduações, posições? Quem somos nós? Por que ele faz isso? Porque o amor verdadeiro não se agarra a privilégios, mas se entrega pelo outro. Porque o amor verdadeiro não fica contido em ideias, sentimentos e palavras, mas é expresso em ação. Ele desceu, transformou, se fez em forma humana e escolheu nos servir. Isso é uma grande lição para nós. Quando Paulo, ele nos chama a olhar para Cristo e ver em Cristo esse modelo, ele está dizendo exatamente isso. Olha, aquele que é Deus, aquele que tinha todo o direito de dizer não vou, não quero, não vale a pena, eles não merecem. Ele não faz isso, ele não se apega àquilo que ele é, mas ele se desfaz daquilo dali, ele se esvazia. E aqui o texto vai nos dizer no verso 7, que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E a palavra esvaziar não é que ele deixa a sua identidade de Deus, porque essa identidade de Deus permanece, mas ele se esvazia dos privilégios de ser Deus, para assumir essa forma humana. Nascer lá em Belém. Andar em nosso meio. Passar por tudo que um ser humano passa. Fome, cansaço, sede, sono, estresse, solidão muitas vezes. Porque apesar dele ter a presença do Pai, ele estava sob forma humana e a gente sente falta de pessoas. Quando você olha Cristo no Getsemane, ele pede aos apóstolos, aos discípulos ali, para estarem com ele, porque ele estava angustiado por aquilo que ele ia vivenciar na cruz. E ele fala, olha, fiquem e orem comigo. Cristo passou também desafios, como homem. E encontrar esse amor deixa marcas em nós, transforma a nossa vida e nos convida também a servir. Você se considera um servo? Você considera que você é um servo de Deus? Você tem separado na sua agenda, na sua vida, espaço, energia, tempo para servir pessoas? Para servir a igreja que você faz parte? Isso faz parte do seu compromisso de vida. Jesus desce do céu, Jesus sai da eternidade, ele entra na nossa linha do tempo, desce da sua glória para assumir um corpo humano e se recusa a ser uma estátua em um templo. Ele começa a caminhar no meio das pessoas, começa a se envolver com pessoas, começa a sentar na mesa, conversar com pecadores, tocar em pessoas leprosas. Ele começa a servir de uma forma incansável. Alguém que toca, alguém que abraça, alguém que serve. E as suas palavras em Marcos 10, 45 vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, nesse serviço de Cristo, ele não escolhe a quem servir. Cristo, ele serve a pecadores, ele serve a pescadores,
ele serve a coletores de impostos que eram considerados traidores, ele serve a pessoas doentes, a endemoniados, ele serve a prostitutas, a pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Será que nós estamos dispostos a servir esse tipo de pessoa? Porque a gente faz uma classificação. A gente coloca até uma linha dizendo assim, ó, esse tipo de gente aqui, ó, essa espécie aqui, eu não me misturo. Cristo, ele, na última oportunidade que ele teve de sentar à mesa com seus discípulos, os seus discípulos começam a discutir quem seria o maior. E ele vê aquela conversa ali, e provavelmente ele entende, olha, esse povo aqui que caminha comigo durante 3 anos, ainda não compreendeu nada. Ele pega uma toalha, pega uma bacia, se abaixa e começa a lavar os pés sujos daqueles discípulos. Que demonstração de serviço. E é esse amor que precisa nos transformar. É esse amor que nos chama a servir. É esse amor que nos chama a fazer o mesmo. Exatamente. A mesma coisa. Esse deve ser o coração de quem é um discípulo de Jesus. A vida de quem foi transformado por esse amor não está fundamentada sobre vontades e preferências. Não é sobre o que eu mereço. É sobre eu sirvo. Eu sirvo. Queridos, não saia daqui essa noite sem ser impactado por essa palavra. A palavra de Deus não é apenas para a gente dizer, nossa, que lindo, ai, foi tão bom ir no domingo. É para nos encorajar a fazer algo. Eu preciso fazer algo. Se eu fui alcançado por esse amor, eu preciso ser levado a ser alguém diferente, a ser alguém parecido com Jesus. E apesar de você não ter estado no tempo e na convivência de Jesus humano, você hoje tem esse Jesus revelado em sua palavra. E é para esse Jesus que você deve olhar, e é para ele que é o seu modelo. Você pode dizer assim, olha, eu não sirvo. Sabe por que deixa eu te contar como é que está a minha situação. Eu não sirvo porque a minha esposa não serve. Ela nem entende direito o que é que significa isso. Olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu melhorar o meu tempo no trabalho, deixa as coisas começarem a se organizar. Gente, deixa eu lhe dizer, é que eu acabei de chegar e eu preciso correr atrás de algumas coisas. Depois, quando eu estiver mais livre, aí sim, eu começo a servir. Quer que eu diga uma coisa para você? Esse tempo não vai chegar. Não vai. Não vai chegar. Porque o que a gente quer de verdade é usar o nosso tempo livre para os nossos próprios prazeres. É isso que a gente quer. A gente quer assistir Netflix, a gente quer assistir o jogo, a gente quer descansar, afinal a gente é filho de Deus e a gente trabalhou a semana inteira. A pergunta é se Jesus chama as pessoas que estão desocupadas. Porque aqui, quando você vai para as páginas das Escrituras, você não vai ver Jesus chamando ninguém que estava numa rede, assim, se balançando. Oh, eu vou chamar esse daí, ó, está fazendo nada. Desocupado, é ele mesmo, tem tempo, disponibilidade. Tem que chamar os disponíveis. Parece que quanto mais ocupado, mais você sente de Deus, Deus te chamando, é você, eu quero que você sirva. E é claro que nós sabemos que o serviço do Senhor não está apenas na igreja. Sabemos que a nossa vizinhança precisa do nosso serviço, pessoas que a gente não conhece, pessoas do nosso trabalho, mas também a casa de Deus precisa sim do seu serviço. Precisa sim, porque nós estamos como um corpo, nós somos esse corpo, e você é um membro que faz parte desse corpo. Se você deixa de fazer, significa dizer que é um corpo que tem um membro paralisado. Está faltando você aqui nesse lugar. Está faltando o seu serviço aqui nesse lugar.
Encontrar esse amor transforma a nossa vida e nos encoraja a sacrificar. Essa mensagem não foi boa, não. Não foi isso que quando eu estava saindo de casa, eu pensei que era culto da vitória. Eu pensei que era culto da promessa, que eu ia ter umas revelações aí, que ia chegar o meu documento, que eu ia ganhar aí já nem sei como é que é o nome da Mega Sena daqui. Eita, a irmã está sabendo. Eita, já tem. Só tem Mega Milha ou tem outra? Tá, se você ganhar, já sabe, né? Não esqueça de partilhar. Mas é a palavra de Deus e a gente precisa pregar. Verso 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem encontra com o amor de Cristo não sai ileso. Você é marcado por esse amor. Você é transformado. E esse amor, ele muda a nossa lógica, muda as nossas prioridades, muda os nossos valores. E a gente, às vezes, deita na cama e pensa assim, Jesus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu podia estar fazendo qualquer coisa, mas o Senhor me chamou para te servir. Porque esse amor, ele nos puxa de volta para a cruz. Lá nós nascemos, lá nós fomos gerados, lá nós somos transformados e lá nós vivemos. Ele nos chama para uma vida de entrega, de sacrifício, de obediência, porque foi isso que ele fez. Sendo Deus, se humilhou, desceu, se tornou servo e foi obediente até o fim, até a morte e morte de cruz, porque esse amor deixa marcas de renúncia, de serviço, de obediência. Nós temos louvor? Me abandonaram, foi? Porque quando toca o louvor, fica uma coisa mais espiritual. Cadê o louvor? Vamos? Se não, o pessoal nem aceita o convite. Eu queria acabar esse tempo lendo mais uma vez o verso 3 e o verso 4. O apóstolo Paulo ele vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Veja bem, muitas vezes nós aceitamos, inclusive, as coisas de Deus por vaidade. Muitas vezes nós estamos servindo, mas nós estamos servindo com a motivação errada. Muitas vezes nós deixamos de servir porque a outra pessoa não está servindo. Porque você ficou chateado com alguma situação, porque o louvor não é exatamente aquilo que você quer, porque as coisas na igreja não funcionam como você gostaria que funcionasse. E Paulo ele está nos dizendo, não façam nada por ambição egoísta, pensando em você mesmo, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. É fácil, viu? Já fica mais espiritual. Eu quero aproveitar e convidar vocês para ficar em pé. Humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses. Quantas vezes, nessa minha caminhada cristã, eu vi pessoas entrando em ministério,
e rapidamente saindo em ministério, dizendo assim: olha, eu já tenho um problema demais na minha vida pessoal para também ter problema com as coisas da igreja. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta. Mas esse amor que transforma a nossa vida, ele diz assim: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu pergunto para você essa noite, qual é a área da sua vida que precisa ser menos egoísta, que você precisa ser menos vaidoso? Qual é a atitude do seu coração que você precisa mudar? Será que existe em seu coração um orgulho que precisa ser quebrado? Será que lá no íntimo do seu ser, você não se considera alguém superior? Alguém que as pessoas não são dignas da sua companhia, pela quantidade de diplomas que você tem? Será que existe em seu coração e só quem sabe a resposta é você e Deus? Porque Deus é o Deus que sonda os nossos corações e Ele vai observar lugares em que os olhos naturais de um ser humano não conseguem alcançar. Mas esse tempo é o tempo agora de você pedir a Deus: sonda-me, Senhor. Vê se em mim existe um mau caminho. O que é que está me fazendo ficar paralisado? Uma vez que eu fui abraçado por esse amor, eu não deixo esse amor me transformar e me fazer alguém parecido com Jesus. O que é que existe em mim? O que é que eu preciso abrir mão? O que é que eu preciso ser transformado? A quem eu preciso servir? Quem eu preciso perdoar? Esse momento é o momento agora de você fazer isso. E o mais interessante é que as coisas de Deus, elas são diferentes das coisas naturais. Quando nós falamos das coisas do Senhor, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Eu não sei se você tem essa experiência, mas é porque nós servimos a um Deus que é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós nos preocupamos com os outros, nos interessamos pelos outros, mas o Senhor coloca pessoas na nossa vida para se interessar por nós. Você viu aí que eu ganhei uma viagem, gente? E nem foi preciso dar uma viagem para ninguém. Quer dizer, eu dei, né? Nós levamos ali o pessoal para o Museu da Bíblia. Olha aí, olha aí. Olha aí a colheita. Quanto mais você se doa, mais você é cheio. Quanto mais, porque você permanece na presença de Deus. Esse Deus te capacita, esse Deus enche a sua vida, e aí você vai transbordar na vida da outra pessoa. E isso vira um ciclo infinito. Quanto mais você desce, mais Deus te levanta. A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos acesso às bênçãos celestiais, e todas elas já foram preparadas para nós. A Bíblia também fala em galardão. A Bíblia fala em seu amor eterno por nós. A Bíblia nos garante que Ele nunca vai nos deixar, independente das tribulações, independente das aflições, independente das angústias desse mundo. Nós temos um Deus que segura a nossa mão. A cruz, ela não foi só um lugar
onde Jesus morreu, mas um lugar que Ele nos chama a viver. Eu quero que você cante mais uma vez e nós vamos juntos adorar esse Deus que transformou a nossa vida e pedir a esse Deus que complete a obra que Ele começou em nós, em nome de Jesus.